nos conduzir a partir desse momento. Nos abençoe, em especial ao Alexandre Costa, que comanda a nossa casa, mas também a cobertura de todos os outros, né, que integram a unidade da luz de Deus. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos, como eu sempre costumo dizer, para nós é um prazer, uma alegria poder estar aqui reabrindo, né, mais um rito quinzenal. E nesse diálogo fraterno a gente aprimorando saberes, em especial saberes espirituais, né? Isso é sempre bom ressaltar. Bom, aqueles que já conhecem a nossa casa sabem que os nossos ritos quinzenais são feitos, né, com esse intuito de atender o público, assim como fazemos as terças-feiras também, semanal. Mas nesse caráter específico do rito quinzenal, nós temos a consciência de integração, né, com os espíritos ancestrais. E eu venho defendendo, né, a ideia dessa unidade de forças, e forças essas que chamamos de orixás. E para nós, na Umbanda Esotérica, são 7, dentro do princípio do Oxi. Então, Orixalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iori, Orimá e Iemanjá. Então são 7 orixás. Ah, mas o baiano, o marujada, os borradeiros, eles trabalham também nos bastidores da Umbanda Esotérica, mas não são, né, os pontas de lança, as referências vibratórias principais do nosso movimento esotérico. Dentro dessa premissa, hoje, como eu falei, o rito ele é quinzenal, então nós vamos entrar em contato com os ancestrais, por isso que falamos que é uma gira de harmonização com os ancestrais. E quais são os ancestrais de hoje? Caboclo, Pai Velho. Por isso que vocês foram orientados, né, a escolherem se querem falar com a primeira falange ou se queriam falar com a segunda falange. Ou seja, escolher só assim, fichas, né, dá para ver que a gente tem todos para assistir na mão. E o que a gente poderia completar então como informação? Quando falamos de Caboclo Pai Velho, na Umbanda Esotérica, Caboclo para nós são 5 das 7 vibrações. Então nós vamos trabalhar sintonias com os mensageiros de Ochala, os mensageiros de Ogum, os mensageiros de Oxóssi, de Xangô e de Iemanjá. Então podem comparecer aqui na primeira etapa do rito, na evocação ou na invocação que tivermos, ancestrais que representam essas 5 vibrações citadas agora por mim. Na segunda etapa, nós evocamos a 6ª vibração das 7, ou seja, as vibrações ou os mensageiros ou os ancestrais de Iorimá. Então a primeira falange vem aí integrada vibratoriamente de 5 orixás, mas representada por 35 chefes de legião. Então, são 35 espíritos na mesma graduação. São chefes de legião. Então acontece um movimento iântrico. O caboclo são os mestres do iantrismo. Então eles vêm para movimentar a energia. E quando nós falamos em movimentação de energia, na concepção da Umbanda Esotérica, movimentação de energia, hoje para nós é o acionamento da magia. Uma magia que pode ser dispersiva, uma magia que pode ser agregativa. E quem vai manipular essas magias? Esses ancestrais. Então todos nós chegamos num terreiro com a necessidade de agregar ou de perder. Isso quer dizer que muitos de nós temos necessidade de se despir daquilo que não nos serve. Então quando a gente fala, por exemplo, em magia, em burundanga, em sapirangas, que são nomes de energias deletérias, a gente quer perder. Ninguém quer agregar sobre isso. Da mesma forma, quando falamos em amor, falamos em sabedoria, falamos em ação efetiva, que são princípios, né, da doutrina do Tríplice Caminho, já falado por nós há muitos vídeos, a nossa intenção é agregar. Então, existe um princípio básico dentro desse aspecto magístico que vocês precisam saber. Não é que não saibam, mas nunca é demais para a gente aqui reafirmar. Quando falamos que para a gente agregar, nós precisamos inicialmente obter espaço na nossa própria contextura, isso nos induz que nós precisamos, antes de pedir, antes de agregar, tirar aquilo que não serve. Para quê? Para abrir espaço. Para que a gente tenha a condição de absorver aquilo que está sendo oferecido pelo Espírito Sagrado. Vocês concordam? Da mesma forma, se a gente já tiver com todos os espaços preenchidos de coisas positivas, nós precisamos potencializar isso que nós já adquirimos. A temática desse ano, que está sendo trabalhada, né, no AUEA, é o processo evolutivo na concepção do sagrado.
Quando nós falamos em processo evolutivo na concepção do sagrado, inequivocamente, a referência para nós é o sagrado. Aí nós precisamos compreender o que é sagrado para nós. Os mentores são sagrados? São. As oferendas são sagradas? São. Nós somos sagrados? Somos. Então nós vamos compatibilizar essas realidades no mesmo espaço. Esse espaço a gente chama de tempo. Todos nós estamos aqui, pessoas distintas, diversas, com sentidos, pedidos diferentes, mas com um objetivo comum. Está bem. Precisamos buscar equilíbrio, estabilidade, harmonia. Esse é o mote. Quando se fala em processo evolutivo, todo mundo quer estar bem. Ninguém quer estar ruim, né? Ninguém quer estar num processo de obsessão, ninguém quer estar com depressão, ninguém quer estar aí passando por dificuldades materiais, não é assim? Então, quase sempre aquilo que nos motiva a estar num terreno são essas buscas, né, que vêm a preencher, né, esses nossos vazios. Quando sugerimos o processo evolutivo, mas com essa perspectiva do sagrado, existe um ponto inquestionável para todos nós, que independente de nossas crenças individuais, é ponto de convergência para nós, que é a divindade. Não importa se eu hoje aqui estou católico, se eu estou protestante, evangélico, budista, shantoísta, candomblessista ou propriamente umbandista, ou se vocês são representantes dessas vertentes religiosas e estão aqui hoje. A referência, o ponto de convergência para nós é o sagrado. E o sagrado para nós é a divindade. Não importa o nome que a gente queira dar essa divindade. Mas a nossa válvula de escape, o nosso ponto de referência será sempre essa divindade. Não, eu vou pedir a Deus para me ajudar, eu cheguei aqui precisando disso, mas Deus vai me ajudar. Mas Deus ajuda, sim. Mas nessa concepção de processo evolutivo, nessa concepção hierárquica, esse Deus vai se fazer presente aqui através dos ancestrais. Hierarquia de transmissão. Então aquilo que a gente vê sendo muito discutido aí fora, como onisciência, onipotência, onipresença, é a forma da manifestação da divindade. Mas como que ela está presente junto a nós? Então, se ele tem 3 atributos, então a onisciência nos leva a entender que tem ciência de tudo. Bom, se ele tem uma hierarquia que está em todos os lugares, é lógico que ele vai ter ciência de tudo. Da mesma forma, nós entendemos que Deus tudo pode. Onipotência. Mas essa potência é redistribuída com esses ancestrais. Ainda que possamos imaginar o lugar mais difícil de Deus se manifestar, de Deus estar presente, ainda assim terá um mecanismo dessa divindade se fazer presente naquele espaço. Sabe, nós não entendemos nada. Quer um exemplo? Nós, da Umbanda Esotérica, entendemos que existe o campo de trabalho dos orixás e o campo de trabalho do povo da Quimbanda, que são os Exus. Nesse campo da Quimbanda, quase sempre é difícil essa luz sagrada penetrar, dado o endurecimento desses espíritos rebeldes, que estão nessa atmosfera, nessas dimensões mais densas. O que a divindade fez? Organizou a hierarquia e disse a esses guardiões: vocês sustentarão a luz lá na Serra. E aí os Exus podem atuar lá, né? Então Deus está se fazendo presente para esses irmãos mais endurecidos, nessas dimensões mais densas. A gente chama de dimensões abismais, supracrostrais. Então, quer dizer, são essas dimensões mais difíceis. Algumas outras escolas chamam de umbrais, outros chamam de inferno. Isso pouco importa. Mas são regiões, vibratoriamente dizendo, em que a luz, no seu aspecto mais sutil, não consegue assim penetrar de forma imediata. Mas ainda assim existe hierarquia que conduz essa luz. Bom, então Deus se faz presente, inclusive, nesses ambientes. Aliás, nós nas terças-feiras, aqui nos encontros semanais de nossa casa, a gente tem mostrado e ensinado isso para as pessoas. O rito de louvação Araxogum, ele abre porta, muitas das vezes resgatando esses espíritos lá embaixo. Existe uma falange de espíritos que trabalham conosco, e às terças-feiras se abrem essas portas e resgatam esses espíritos que estavam lá embaixo, desiludidos, perdidos, mas no estado, no átimo de segundo, perceberam que existe a divindade e clamaram por socorro e ajuda. Então, como eu venho já falando, ou já me retratei assim em algumas outras oportunidades, esses espíritos de roupa de seda não conseguem descer lá, porque se descer é como se fosse um espinhal, né?
Não conseguem descer. Aliás, é falacioso isso. Não precisam descer. O que eles fazem? Ordenam a outros que têm uma roupa astral mais rígida, mais densa, tipo os gibão dos sertanejos que podem entrar na caatinga cheia de espinhos, ou seja, que são os Exus, falam assim, pode descer. Tem a minha ordenança, pode descer lá. Resgata aquele lá que está pedindo por amparo e pela proteção de Deus. Os Exus vão lá e pega, resgata e entrega os espíritos esclarecedores. Que pode ser um caboclo, uma criança, um pai velho, ou qualquer outros, né, que integram esse trabalho. Bom, mas você falou dessa onisciência, ou seja, a divindade que tudo sabe, você falou dessa presença, onipresença, ou seja, Deus que está presente em todo espaço, e essa onipotência. Que eu acabei de dizer, tudo pode. Então não existe nada que seja impossível aos olhos de Deus. Isso nos leva a crer que nós precisamos compreender um pouco mais do que é a esperança do sagrado. E a gente passa, hoje o Brasil está passando por tantas situações difíceis, aliás, lamentável, né, aquilo que aconteceu há pouco tempo, que inclusive foi matéria do Fantástico, mostrando, né, os bandidos do nosso Brasil invadindo os terreiros de oração, chegando a revólver na cabeça das mães de santos, extremamente lamentável. Bom, alguém está por trás de estar manipulando, fomentando esse tipo de coisa. Mas o que a gente pode fazer? Continuar tendo esperança na divindade. Os mentores, os ancestrais, nos permitem que isso seja um processo contínuo. Então a esperança não pode faltar em nós, por mais difícil que possa parecer. Algumas pessoas poderiam questionar, mas é difícil ter essa fé inabalável que você está falando. Mas esse é o nosso desafio. Eu às vezes até brinco, eu não gosto muito de dissertar sobre a Umbanda esotérica, às vezes utilizando ensinamentos bíblicos, mas facilitem muito aqueles que nos ouvem. Né? Jesus, eu disse isso para os discípulos da casa essa semana, Jesus, quando ele andou por aqui, há 2000 anos, ou um pouco mais de 2000 anos atrás, ele andou pregando a sua boa nova, o seu evangelho, né? E nos deu algumas referências, que ele não veio desmentir nem as leis, nem o profeta. Essa foi a primeira dele. E a segunda, ele disse, ao recrutar os seus discípulos, que eram mais de 60, que estaria ministrando aspectos mais aprofundados para apenas 12. Então ele tinha 60 discípulos, mas escolheu apenas 12 apóstolos. E mesmo assim ele diz, Pedro, tu me negarás 3 vezes antes do galo, que isso, mestre? De forma alguma faria isso? Na hora que chegou o soldado, você não é o fulano que está pegando comigo? Eu não. Aí o gato. Então quer dizer, por mais convictos que nós sejamos, às vezes podemos nos deslizar. Mas não pode faltar a esperança da revelação. E essa é a mensagem que eu queria deixar hoje nesse momento tão difícil, né, que nós estamos passando. E eu tenho ouvido muito isso dos guias, principalmente quando eles nos permitem ouvir um pouco da conversa com vocês. Isso fica, né, no nosso inconsciente. Dessa fomentação, dessa esperança que não nos pode faltar. E até o último momento nós precisamos continuar acreditando na divindade e que nada acontece por acaso. Então, qual que é a boa nova para nós que estamos aqui hoje no terreiro de Umbanda esotérica? Vocês foram chamados. Como Jesus fez com muitos, né? Muitos serão chamados, poucos serão eleitos e muitos serão escolhidos e muito poucos eleitos. Vocês são chamados. Vocês estão sendo envolvidos pela energia do primeiro orixá, né, que vem abrindo o caminho, que é o orixá Ogum. Nós já estamos na segunda etapa, que é a etapa do orixá Oxóssi, né, que entra com a catequese, ensinando doutrina. Por isso a nossa casa tem esse mote, essa preocupação do esclarecimento espiritual. Nós respeitamos os irmãos que ficam muito nos fenômenos, que ficam muito somente nas atividades mecânicas, né? Mas nós entendemos que há um novo momento. E nessas ressignificações espirituais, nessa releitura do sagrado, a Umbanda esotérica está nos permitindo reinterpretar esse convite da divindade de uma forma contemporânea. Então, não precisa de ninguém ficar implementando a fé em nós. Nós vamos descobrir essa fé. E a partir do momento que essa fé brotar em nós, nós seremos cada vez mais espiritualizados. Por isso, o mentor de nossa casa ensina educação e cultura com esse espiritualidade. Traduzindo isso,
Precisamos aprender a pensar com o coração e a sentir com o cérebro, que é a espiritualidade vai surgir. Esse é o novo desafio dessa nova era. Muitas pessoas têm, num quadro que abrimos agora recentemente, feito perguntas, né? Pergunte ao sacerdote, é um quadro que nós abrimos no YouTube. Qualquer um de vocês pode buscar o link nosso, né? www.org.br, auea.org.br, e fazer lá suas perguntas que a gente vai tentar responder nesses vídeos. Mas muitas perguntas a gente consegue, ao lê-las, né, perceber essa desesperança. Você está tudo tão ruim, né? Para todo lado que você olha, as coisas estão contrárias, né, às nossas expectativas maiores. E a gente fica assim, onde está esse Deus? Onde está esse Zambi, esse Tupã, esse Iraê que nos acolhe? E a gente fica abalado na fé. Qual que é o nosso desafio? Reiniciar esse processo. Nós precisamos sair do processo da ilusão e começar a ter noção real, efetiva, desse mundo, né, da realidade, não virtual. Não pode ter fé virtual. Nossa fé tem que ser efetiva. E a fé efetiva é aquela que incorpora valores e coloca em ação. Porque aí nós vamos modificando a situação aparente que nos envolve e daqueles que estão envolvidos com nós. E nesse processo, nesse encadeamento, as coisas vão sendo impulsionadas. E para encerrar, curioso, eu recebi, parece que essa semana, algumas perguntas nessa linha. Mas qual o papel fundamental da Umbanda Esotérica? Mostrar que por trás da forma existe uma essência. E que se a gente estiver alinhada com ela, a gente consegue buscar o processo que eu tenho preconizado, tantas vezes tenho falado, de verticalização com o sagrado. Isso quer dizer, nós precisamos estar torto, olhando torto para a espiritualidade, nós precisamos estar ereto, olhar com convicção para a espiritualidade. E isso só é possível a partir do momento que nós despertamos esse sagrado em nós. Por isso, um dos ensinamentos da nossa casa é interiorizar para exteriorizar. Se eu acredito num sagrado e começo a colocá-lo em prática, eu começo a efetivar a minha fé. E essa fé não fica só uma fé calcada num platonismo. Ela vira uma fé realizante. E inicialmente comigo, com aqueles que estão do meu lado, e principalmente com o movimento impulsionador evolutivo que é da espiritualidade. É isso. Meu tempo é curto, gostaria de conversar mais com vocês, mas deixo aqui o meu carinho e respeito. Espero que vocês aproveitem bastante, né, a estadia hoje no nosso vídeo. E a vocês, irmãos, né, que nos escutam aí nos vídeos que vão ser publicados, mais uma vez a nossa gratidão, nosso respeito, né, por todas as escolas, né, por todos os médios, né, espalhados aí pelos seus variados tempos, mas em especial para os manos, né, de corrente, que ainda que tenham, né, um posicionamento divergente do nosso, nos respeitam, e eu acho que é assim que a gente vai avançar. Né? Que os nossos tempos sejam sempre fomentadores de paz, não de discórdia. Fica aí essa mensagem para todos vocês. Aranã, Sará.